Boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para o nosso estudo, das quartas-feiras do Centro Casa Grande da Paz. Então, lembrando a todos os amigos para concentrar, pedir aqueles que se encontram em tratamento continuarem em vibração, mentalizando a sua cura, mentalizando aquilo que necessita. Não esquecendo também da água, para a gente fluidificar, para a espiritualidade, enquanto a gente está desenvolvendo o estudo, ela possa depositar aí a medicação necessária para cada um de nós. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecermos a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, e pedir ao nosso médico dos médicos, Jesus, que abençoe, que ilumine todos os lares, aonde houver uma dor, aonde houver uma necessidade, que ali a luz e o amor do Mestre Jesus se faça presente, levando principalmente aos hospitais, às UTIs de todo o planeta, a medicação, o bálsamo consolador, de acordo com a necessidade de cada enfermo, principalmente Mestre Jesus, nesse momento em que encontramos acometidos aí por essa pandemia, que o Senhor possa abençoar e medicar todos os necessitados. E assim, Jesus, nós iniciamos o nosso estudo da noite de hoje, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, como perdoarmos os nossos ofensores. Não nos deixes, Mestre, entregues às tentações, livrai-nos da prática do mal e de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Eu pensei, então, hoje, para a nossa noite, nós fazermos uma linha de raciocínio, trazendo aqui algumas passagens do Evangelho e a gente desenhar nas nossas mentes, no nosso coração, uma linha de raciocínio sobre tolerância e intolerância. Aqui no Evangelho mesmo, nós temos algumas passagens que nos remete a exemplos que Jesus dá para nós, sobre esses um sentimento, atitudes nossas, Então, na passagem aqui, quando a gente tem a passagem da mulher adúltera no Bem-aventurados os que são misericordiosos, que é aquela parte do não julgueis, eu vou ler só um pedacinho aqui então para nós. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso vosso sentimento? Eles diziam isso tentando, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram, um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. E no futuro, vá, ide, e não
pequeis mais. Então, assim, essa é uma das passagens. Depois nós vamos analisar uma outra também sobre dai a César o que é de César, né? Aqui a gente evidencia muito a caridade, não é, nem chega a ser a caridade, né? Assim, mais ainda, a forma com que Jesus nos mostra como nós remetemos no outro o homem velho e as nossas sombras. Quando essas pessoas procuram Jesus, levando em conta o fato da mulher ser considerada adúltera, né? Assim nos diz a história, e que Moisés mandava apedrejar, porque na época de Moisés nós sabemos que as leis eram mais rígidas, porque assim foi necessário, e que Jesus veio dar um toque de amor naquelas leis, né? Então Jesus fala, e ele muito questionado, porque eles queriam que Jesus condenasse a mulher para desfazer assim, Jesus caísse em contradição. Mas Jesus não dá aquele exemplo, quem tiver, né, sem pecado, que atire a primeira pedra. Que vencer esses pecados? Esses pecados são atitudes que nós temos e que não são coerentes com as leis de Deus. Então, quando você sabe fazer o certo, mas você não faz, né? Você faz infringindo as leis. Isso se torna um pecado para nós dentro dos ensinamentos da doutrina. E quantas vezes nós nos encontramos em atitudes ou de frente com a mulher adulta no nosso dia a dia? Na mulher adulta, no sentido assim, quantas vezes a gente se pega julgando, condenando e atirando pedras nas pessoas, nas atitudes, na nossa forma de analisar, né? E nós sabemos assim que aquilo que o nosso coração está cheio é o que a gente tem para dar para o próximo. Então, se eu tenho uma atitude dessa, eu tenho que olhar para mim e pensar: opa, peraí, como que eu, com que sentimento e com que qualidade eu tenho direito de ter pensamentos assim ou de julgar? Que é pior, a gente julga, condena e faz todo o processo, né? Então, assim, será que neste momento que eu tenho essa atitude do julgamento, da observar e criticar, eu estou remetendo no outro o homem velho, a sombra que habita em mim? Que vem ser o homem velho, que vem ser a sombra? São as minhas outras vivências, tanto de outras encarnações como nessa mesmo. Então, será que eu não estou vendo no outro aquilo que está gritando dentro de mim e eu tento esconder isso porque eu quero ser o bonzinho, eu quero vender uma imagem de que tudo que eu faço é certo, é correto, eu preciso ser pertencente a um meio onde tudo é, como se diz, eticamente correto, e aí eu vou escondendo essas sombras e julgando o outro, sendo que tudo isso às vezes está dentro de mim. Então, quando a gente se pega numa atitude dessa, nós devemos analisar, devemos fazer esse autoconhecimento que Santo Agostinho nos ensina, né? Então, pensar assim, peraí, mas como que eu posso julgar se a pessoa está certa ou errada, se é correta ou não, se eu não vivenciei a experiência dela? Como que eu vou julgar algo sem ter conhecimento daquilo, sem ter experimentado ou sem ter vivenciado alguma coisa que me diga que isso é certo ou errado? Porque nós sabemos assim, que atrás de cada um de nós existe uma história, né? Existe um caminhar, e eu não conheço a história, o caminhar de todas as pessoas. Não estou tendo condição de conhecer nem a minha, né? Então, o que leva a pessoa a ter aquela atitude? E às vezes, a atitude da pessoa nem é como nós estamos com a intenção de que a gente está pensando.
mas e a maldade que existe dentro de mim? Tem o pessoal usa muito, assim, um ditado, assim, né? E que a gente, usa-se o nome de Pedro e Paulo, mas não necessariamente os do Evangelho, né? Os da história, mas assim, quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu conheço Pedro, entendeu? Então quer dizer, quanto mais eu julgo e falo do meu próximo, mais as pessoas me conhecem, porque mais eu me revelo, né? Então nessa atitude, eu que estou ficando com as minhas sombras e tentando jogar no outro, mas as pessoas estão enxergando a minha sombra e eu mesmo querendo escondê-las, entende? Então assim, é uma atitude que a gente tem que analisar muito. Hoje em dia nós estamos passando por uma era onde isso não cabe mais, onde os espíritos que estão reencarnando vieram para realmente fazer a diferença, para trazer à tona o verdadeiro eu, né? A verdade dos espíritos. Que, por exemplo, espírito não tem sexo, o sexo faz parte do corpo físico, espírito não tem cor, o sexo faz parte do corpo, do corpo de matéria, né? Corpo fisiológico, eu falei errado. Por exemplo, cor faz parte da tonalidade da minha pele orgânica e por aí vai. Então, assim, que olhar que eu estou olhando o outro e analisando com os meus olhos de matéria, não com o meu olhar de espírito, espírito eterno, como diz o Jesus, tenha olhos de ver, né? Não, eu só estou conseguindo ver ainda a matéria. Eu ainda não estou conseguindo chegar na essência e no espírito. Então, olha como às vezes a gente vê no meio de política, programas de televisão, então, né, nessa época agora de Big Brother, está tudo muito exacerbado nas pessoas, as críticas e esses atos de intolerância, né? Então, por que isso me incomoda? Vamos começar a analisar isso antes da gente criticar, e eu falo isso porque é um puxão de orelha para mim, né? Primeiro também. Então, antes da gente criticar, antes da gente estar fazendo os nossos julgamentos, vamos olhar para nós. Por que isso está me incomodando? Né? Qual o sentimento que eu estou colocando nisso, no meu olhar? Que tanto de energia que eu estou desperdiçando com essa minha atitude? Se eu posso emanar coisas boas, se eu posso gastar o mesmo tanto de energia, mas para o bem e para o amor. Porque para os pensamentos negativos e atitudes negativas, nós temos que emanar o dobro de energia. Por quê? Porque o espírito é bom, ele é uma essência divina, então o mal não habita nele. O mal eu tenho que exercitar ele para poder fazer para o outro, né? Então a doação de energia é muito maior. Agora o bem, o amor, ele é automático. Então aí entra o fator tolerância, né? Que a gente falou, intolerante e tolerância, que é o que nós temos que trabalhar. E a gente começa a trabalhar a tolerância para que um dia a gente tenha capacidade de realmente amar o próximo, para que um dia a gente tenha condição mesmo de fazer ao próximo o que gostaríamos que fosse feito para nós. Então já é um primeiro passo, tolerar, né? Então, antes da gente criticar às vezes um atendimento, vamos supor num supermercado, num banco, antes da gente criticar, vamos supor, ou sair gritando uma pessoa que atravessa o nosso caminho no trânsito, antes da gente criticar, às vezes, esses telefonemas, né, que a gente inoportunos, então a gente fazer essa análise assim, o que tem na outra pessoa? Um exemplo, a pessoa, vamos supor, eu vou a um supermercado, né, e às vezes naquele dia a atendente
teve algum problema em casa, deixou um filho doente, mas foi para o trabalho porque ela precisa, né? Ir para o trabalho para levar o ganha-pão. E às vezes, na hora que eu vou para ser atendido, ela tem alguma atitude, ou às vezes alguma. E aí ela, nessa pressa, ou alguma atitude assim, em vez de parar, aí eu faço uma análise, respiro, devolvo para ela amor, né? Peço por favor, agradeço o atendimento dela, para mim poder enviar para ela aquilo que naquele momento ela está carente, que é da paz, porque ela deixou o lar. Isso é só um exemplo que a gente está dando, né? Às vezes ela deixou o lar na casa dela, um filho doente, alguns problemas. Então, e eu não sei. Agora, se ela me atende ríspida, eu já respondo de carro. Se o cara do carro me passa, me cerca, eu já cerco ele de lá. Eu não sei, sabe? Já viram aquela história do pai que sai com o filho, né? Às vezes correndo e ultrapassa e precisa chegar mais rápido no hospital. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo na vida do outro para que eu tenha esse tipo de atitude, né? Para que eu seja tão má a ponto de fazer essa condenação e esse julgamento. Então, essa passagem da mulher adúltera, ela é muito interessante nesse sentido, né? Para a gente analisar, para a gente ter aceitação, entender que nós estamos aqui para aprimorar e a convivência uns com os outros é para isso mesmo, é para despertar em nós e a gente ir cada dia nos tornando espírito melhor. Eu não estou aqui para melhorar o outro porque eu acho que o outro também tem que melhorar, né? Não é isso. Cada um no seu padrão evolutivo, na sua hora, no seu momento. E aí, então, aqui também no Evangelho, a gente tem aquela passagem, né, que é dai a César o que é de César, que também deixa bem um exemplo para nós sobre um convite, né, para nós à tolerância, né, que eu vou ler só um pedacinho, então. Então, os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreenderem suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isso. É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Jesus, conhecendo sua malícia, lhe disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo-lhes apresentado uma moeda, Jesus lhe disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhe respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram-se de sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Então, é de São Mateus, né, no capítulo 22, versículo 15 a 22. Marcos também fala dessa passagem. Aí no Novo Testamento, revisado pelo Haroldo, ele traz de forma para nós bem clara essa passagem. Então, assim, eles tentando novamente que Jesus caísse em contradição, né? Que Jesus pregava e vivenciava o amor puro, discernimento, caridade, humildade. Então eles queriam que... Então eles perguntam para Jesus se era correto pagar os impostos, porque naquela época, né, se fazia... Como hoje a gente paga impostos, né? Mas hoje a gente vai no banco, é recolhido em folha e tal. Naquela época não, eles batiam nas nossas portas para fazer a cobrança e a gente, porque nós naquela época estávamos encarnados, né? E a gente fazia os pagamentos e tal. Então eles
as pessoas se revoltavam com aquilo, porque às vezes as cobranças eram feitas de forma exorbitante e às vezes de forma até bem cruel, né? Então Jesus pede para olhar a moeda, né, que naquela época essa moeda se chamava, acho que é dracmas, que falam, dracmas, acho que é isso mesmo, que pronuncia. E ali estava então a imagem de César. Então quer dizer, o que Jesus fala? Então, dai a César o que é de César, né? Interessante que no Novo Testamento ele fala bem assim, Jesus lhe diz, sendo assim os filhos, mas para que não os escandalizemos, paguemos os impostos, né? Então quer dizer, a Deus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, correto ou não correto, de direito ou não de direito, naquela época era uma obrigação pagar os impostos. Então, paguemos os impostos. Como hoje a gente é obrigado a pagar os nossos impostos. A forma com que o governo, a forma com que César iria usar aquele dinheiro ou fazer esse recolhimento, era um acerto depois entre ele e Deus, né? Como é hoje, a gente paga os nossos impostos, como o governo administra o nosso dinheiro, depois é um acerto que fica para ele resolver. Mas nós cumprimos com as nossas obrigações, porque nós sabemos que estamos aqui para evoluir. Para isso existem tanto as leis morais como as leis civis. Então a gente respeita, aprendendo a tolerar essas normas, nós estamos praticando a lei moral e estamos evoluindo. Então, se eu começo a não cumprir com os meus direitos, automaticamente eu estou caindo da minha moral e eu estou estacionando e eu não estou evoluindo. Isso, então, é um ato de tolerância. Então, tolerar não quer dizer assim que a gente deva ser conivente, que a gente deva compactuar, mas que a gente exercite, então, e não infrinja as normas, né? Eu posso até saber que está exorbitante, que não é correto, mas é um dever meu, né? Pagar os impostos. Tem aqui uma mensagem que é da Joana de Ângeles, que ela fala assim para nós que convite à tolerância, né? Convite está no livro Convites da Vida, que a calúnia se origina comumente na suspeita sórdida. O incêndio que lavra com voracidade é fruto, às vezes, de uma fagulha indisciplinada. A cólera devastadora surge, não raro, da contínua irreflexão. A seara feliz tem começo no pão. O gesto estoico que salva vidas nasce na piedade fraternal. A molécula, o átomo, a célula, de tão insignificantes aparências, são, no entanto, elementos básicos encontrados em toda parte. Também a gota de leite e o bálsamo medicamentoso, o trapo e a moeda singela, o alfabeto e o evangelho ofertados, lentamente aos que transitam pelos caminhos do mundo, de pequena monta, são essenciais à felicidade de todos. A tolerância também, aplicada indistintamente entre todos e em qualquer lugar, é lição viva de fé e elevação, que não pode ser desdenhada. Tolerar, no entanto, não significa conivir, quer dizer, ser conivente, né? Desculpar o erro não é concordar com ele. Desculpar o erro não é concordar com ele. Entender e perdoar a ofensa não representa ratificá-la. Indispensável não entrar em área de atrito quando podes contornar o mal aparente a favor do bem real. Tolerância é caridade em começo. Exercitando-a em regime de continuidade, defrontarás com excelentes resultados do bem, onde estejas, com quem convivas. Condescendência para com os direitos alheios, não produzindo choque, não escandalizando,
segundo os mesmos caminhos de todos, com atitude correta, na busca dos alvos dignificantes. É relevante testemunho de tolerância. Jesus, o perene instrutor, convidado a pagar o tributo, aqueceu elucidando para os não escandalizarmos, cumprindo assim com os deveres junto a César para melhor desincumbir-se dos sublimes compromissos para com Deus. Então, isso é uma mensagem psicografada pelo Divaldo de Joana de Ângeles, está no livro Convites da Vida. Então, é o que nós falamos. Vamos fazer a nossa parte para que a gente viva num mundo melhor, para que a gente viva, tenha realmente condições de participar dessa regeneração, dessa evolução, né? Dessa nova era. Para isso, nós temos que nos moldar nesse sentido. Né? Vamos analisar as nossas atitudes, vamos analisar o nosso caminhar, vamos nos conhecer como Jesus nos ensina. Na hora que a gente tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, vamos recorrer ao Evangelho, né? Ele nos dá tantas orientações, tantos nortes, é o caminho para nós. Então vamos procurar falar assim, nossa, nesse momento eu estou com, se fosse Jesus no meu lugar, como é que ele iria reagir? Né? O que é que ele ia devolver? Como é que ele ia analisar essa história? Nossa, essa atitude da pessoa, eu não tenho condições de julgá-la, porque eu não sei o que ela está passando, eu não sei qual é o desenrolar dela. Né? Se a pessoa quer ter a opção de vida que quiser, é um direito dela, é uma condição dela, é um padrão evolutivo para ela. Né? Então, assim, a gente poder fazer isso. E é muito fácil a gente começar a analisar quando é que as nossas sombras estão querendo ser reprojetadas no outro, porque a gente às vezes começa assim, pois é, fulano isso, mas você viu, então, quer dizer, olha aí, são palavras que a gente tem que começar a observar, né? Eu vou te falar uma coisa, fulano isso, então, vamos lembrar daquilo. Quanto mais eu reforço algo no outro, mais as pessoas vão me conhecer. Então, assim, se eu vejo o bem no outro, é porque o bem mora em mim. É porque o bem está instalado em mim. Né? Então, é essa a proposta do Cristo. Né? Esses ensinamentos. Quando ele fala para nós, isso é o seu caminho, a verdade, a vida. Então, quer dizer, vamos assemelhar a ele. Nossa, aconteceu isso, a pessoa te traz uma notícia, alguma coisa, não dá consequência, faz com que aquilo morra ali mesmo. Pois é, faz a história da peneira, né? Vai me ser útil? Para quê? Se não me é útil, para que eu vou compartilhar? Vai beneficiar alguém essa conversa ou essa crítica? Não, então para que eu vou fazer? E aí a gente vai fazendo essa melhora espiritual, que é o nosso caminhar aqui, a nossa proposta como espíritos eternos que somos, né? Então, assim, foi só um bate-papo hoje, até bem improvisado, mas eu espero que eu tenha levado um pouquinho de esperança e despertado alguma coisa e algum sentimento em vocês, como esses poucos minutos despertou em mim, né? Para que eu tenha mais cuidado também com a minha forma de pensar, com a minha forma de agir, né? Mesmo porque as pessoas analisam, observam, e assim eu tenho condições de refletir no outro, positividade, e fazer do outro uma pessoa melhor. Porque o bem arrasta o bem. O ensinamento, a leitura, o que nós estamos fazendo aqui ensina muito, mas o exemplo arrasta a multidão, né? E a gente tem que estar com os nossos corações abertos para as mudanças que estão acontecendo, para essa evolução que está chegando para nós em todos os sentidos, mesmo porque é convivendo
que a gente vai melhorar, que a gente vai evoluir e que nós vamos um dia, né, nos tornarmos mais puros. Então, como diz aqui Joana de Ângeles mesmo, né, nessa passagem aqui, é melhor desincumbirmos dos sublimes compromissos para com Deus. Essa justiça, ela é eterna, né? Essas leis são eternas. Então, não vamos deixar ser arrastado por essas energias que está tão acumulada, principalmente nesses tempos agora, que a gente fica mais na televisão, fica mais, né? Às vezes até de mente vazia, né? Vamos edificar nosso tempo com boas leituras, com boas atividades. Mente ocupada é muito bom, né? Quanto mais, procura um bom livro, procura um passeio, procura uma ajuda, visita um amigo. Vamos elevar o padrão de vibração através das nossas atitudes, começando tolerando a nós mesmos e aos nossos próximos, né? Já é um passo para o nosso caminhar, então. Então, assim, eu agradeço a oportunidade que a gente teve, né, desses poucos minutos aqui, e que através desse evangelho, através dessa leitura, todas as casas possam ter recebido, assim, a paz, o amor, o medicamento necessário para cada um de acordo com aquilo de que necessita e de acordo com aquilo que tem merecimento, né? Então nós vamos encerrar agradecendo a Deus, a Jesus, a mais uma noite de estudo e que a paz e o amor possa reinar nos corações de todos, hoje, amanhã e sempre. Que Jesus ampare e ilumine.